Como eu falei, então, a última das qualificadoras do parágrafo primeiro ficou para agora, então, para vocês entenderem que o crime, quando ele é cometido, o código diz mediante bando ou quadrilha, também vai ter a qualificadora, a pena também vai ser de 12 a 20 anos. Só que a gente não tem mais crime de bando ou quadrilha no Código Penal. O antigo crime de bando ou quadrilha, previsto no artigo 288 do CP, foi transformado hoje em crime de associação criminosa. Então, não é que houve abolição crimes do crime de bando ou quadrilha, é que houve uma inovação, né? Houve o crime de bando ou quadrilha passou a ter uma outra nomenclatura. Então, o artigo 288, ele permanece como crime, tá? É uma inovação legislativa aí, o crime mudou de nome, mudou de forma. E agora, onde a gente lê ali no artigo, onde a gente lia bando ou quadrilha, a gente passa a ler associação criminosa. Eu queria dizer um termo, não estava me lembrando aqui, que eu queria dizer que houve uma continuidade normativo típica, tá? Ainda bem que eu me lembrei. Então, lá no código, no artigo 288, onde dizia bando ou quadrilha, não é que ele foi abolido o crime de bando ou quadrilha, só que ele mudou de nome porque houve uma continuidade normativa típica. Aquela conduta passou a se chamar a associação criminosa, tá? Claro que antes quadrilha eram 4, né? Agora a associação criminosa passaram a ser 3. Então antes tinha que ter 4 para ser uma quadrilha e agora 3 pessoas bastam para ser uma associação criminosa. Como é uma inovação que piorou, né? Antes era 4, agora basta 3, então óbvio que isso não retroage, tá? Então é isso, quando tiver essas 4 situações aí, nós vamos ter as qualificadoras do parágrafo 1º. Com relação às qualificadoras do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, a gente delas, de forma indireta, a gente tratou da extorsão no artigo 158. O que a gente tem que marcar aqui é que é um pouquinho diferente do artigo 157, que dizia que lá no parágrafo 3º, se da violência resulta a lesão corporal grave, se da violência resulta a morte, vocês lembram? Lá tinha uma corrente mais garantista, uma corrente doutrinária que dizia que a grave ameaça estava excluída. Se alguém aponta uma arma para a vítima para assaltar, lá no 157 estou falando, tá? Aponta uma arma para a vítima para assaltar e a vítima morre de ataque cardíaco, né, da grave ameaça, portanto, estava excluído do latrocínio, porque lá falava no texto se dá violência. Porém, eu lembrei vocês que já há entendimentos dos tribunais superiores em sentido contrário, inclusive no que diz respeito a alguém que foge do roubo e que é atropelado em via pública, que isso consistiria latrocínio igual. Deem uma olhadinha nisso, que isso é importante, tá? Mas aqui para nós não tem essa celeuma, porque aqui não fala violência. Aqui o texto da lei ele é mais abrangente, fala do fato, tá? Então, vocês pensem aí, tudo aquilo que pudesse ser atribuído ao autor do crime com nexo causal, né? Porque vocês devem lembrar das concausas. Se houver ruptura do nexo causal, aí nós não vamos atribuir o resultado mais grave para o autor do crime, tá? Mas se não houver ruptura do nexo causal, aí então toda e qualquer lesão corporal grave que advier ou morte que advier na vítima, que tenha nexo causal com a conduta praticada pelo autor do crime ou os autores do crime, vai gerar, então, essas 2 qualificadoras aí, da lesão corporal grave e da morte, parágrafo 2º e 3º do artigo 158 do nosso Código Penal. 159, desculpe, tá? Eu tava pensando no 158. O que mais que eu tenho que dizer para vocês aí é o seguinte, que quem é que tem que morrer aí, ou quem é que tem que ficar gravemente ferida? Será que é só a vítima sequestrada ou é alguém que vai lá pagar o resgate? Ou, né, no momento de pagar o resgate, essa pessoa é alvejada e morta? Ou será que é só o sequestrado que pode ser morto para fins de qualificar a pena ali nos parágrafos 2º e 3º? O que vocês acham? Uma boa pergunta, né? Fica aí para vocês responderem. Já vou incluir essa pergunta lá no Google Classroom, tá? Para vocês me responderem aí. Vou repetir a pergunta. O crime é qualificado caso a vítima alvejada e lesionada gravemente ou morta
não seja as pessoas sequestradas, seja outra pessoa, seja um policial que foi estourar o cativeiro, os assaltantes reagiram e mataram esse policial, o extorsão mediante sequestro qualificado pela morte ou não? Ou para ser as formas qualificadas, quem tem que ser alvejado de qualquer forma tem que ser a vítima sequestrada? Me respondam isso lá no Google Classroom até a aula que vem, tá? Não precisa ser hoje. E além disso, mais uma questão aqui, ó, que eu preciso perguntar para vocês. Essa qualificadora do parágrafo 2º ou do parágrafo 3º, essas duas, elas são atribuídas ao agente somente a título de dolo ou também podem ser atribuídas ao agente a título de culpa? Lembram do latrocínio? Tanto valia dolo mais dolo como dolo mais culpa. E aqui, se eu matar a vítima de propósito no sequestro, entra aqui. E se eu matar ela sem querer, também? E o parágrafo 2º, se eu lesionar a vítima de propósito ou então lesionar ela sem querer, entra também? Vale só dolo mais dolo ou vale dolo mais culpa também? Responda essas duas perguntinhas até na aula que vem lá no Google Classroom, tá bom? Depois eu vou incluir lá para vocês. E a última observação aqui com relação à extorsão mediante sequestro diz respeito ao parágrafo 4º, que é a delação premiada, tá? Pessoal, a delação premiada aqui nesse crime do 159, ela é nada mais, nada menos que uma minorante da terceira e última fase da dosimetria da pena, tá? Então, ela é simples, porém, ela requer algumas condições. Primeiro, se o crime é cometido em concurso, então, primeira coisa é que tem que ter mais de um autor, não pode ser um único autor do crime, tem que ser mais de um autor, tá? Mas isso é evidente, sim, mas se for um autor só e ele for lá e contar como é que foi e de fato isso facilitar a libertação da vítima, isso vai ser nada mais, nada menos do que uma confissão, né? Uma confissão espontânea. Para ele ter o benefício da terceira fase aí, que é a minorante, tem que ser em concurso de agentes, ou seja, pelo menos 2 meliantezinhos que tenham concorrido para o crime, tá? E o concorrente, então, que denunciar a autoridade, que a autoridade é essa, qualquer autoridade que seja hábil para agir a ponto de facilitar a libertação do sequestrado, então, tem que haver a facilitação da libertação do sequestrado, para poder ter esse prêmio, que é a redução da pena, tá? Se o autor do crime chega e conta para a autoridade, um dos, vocês já sabem que tem que ser em concurso, um dos chega e conta, olha, eu sei onde é que está o dinheiro, está escondido em tal lugar, já foi pago o resgate, vamos supor, e conta tudo, vão lá, pegam o dinheiro, e aí chega a autoridade policial e diz para ele, tá, e a vítima está onde? Ah, não, isso eu não sei não, senhora, essa parte não me contaram, tá? Vai receber o prêmio pela caguetagem? Não, no máximo a confissão espontânea. Por quê? Porque não ajudou na libertação do sequestrado. Agora, se ajuda na libertação do sequestrado a fala do criminoso, mas não ajuda para localizar o objeto que foi, o dinheiro que foi, o valor que foi objeto do resgate, aí não tem importância. A lei não exige que também seja recuperado o dinheiro que já tenha eventualmente sido pago como resgate. Só exige a libertação do sequestrado, tá? Então, essa caguetagem premiada aí é justamente para que a vítima possa ser libertada com vida, tá? É um incentivo para a libertação da vítima com vida, tá? Então, esses requisitos e uma última pergunta, então, para vocês responderem lá no Google Classroom também. E se a polícia estoura o cativeiro, tá? A vítima tá lá efetivamente, graças a uma caguetagem de um concorrente, de um comparsa, chega lá no local do crime e o autor do crime se apavora e mata a vítima. E aí, quando a vítima entra no local do crime, a polícia entra no local do crime, no cativeiro, a vítima está morta. O coautor que tinha indicado o local do cativeiro recebe a caguetagem premiada ou não? O que vocês acham? Me respondam isso lá no Google Classroom, ok?